Olá, turma, tudo bem? Então, essa é a nossa terceira aula do ciclo 3, tá? Nós iremos falar sobre o universo dos instrumentos musicais. Então, os instrumentos musicais, eles são agrupados em famílias. Com base em todos eles fazem som. Em uma orquestra, músicos utilizam essas famílias na forma de seus instrumentos musicais. Mas nem sempre todos os instrumentos se encaixam perfeitamente em um grupo. Por exemplo, o piano tem cordas que vibram. Isso faz dele um instrumento de corda ou um instrumento de percussão. Alguns dizem que é os dois ao mesmo tempo. Por isso, você não deve considerar um instrumento de uma única família e não abrir disso, pois ele pode sim integrar outros agrupamentos musicais perfeitamente. Aliás, a variedade de um instrumento e seus sons é uma das coisas mais encantadoras nos instrumentos musicais. Mas claro, com sua mania de sempre dar nome e grupos a tudo, o ser humano não podia deixar os instrumentos sem uma organização. E essa organização é a família de cada instrumento. Então, conhecendo os instrumentos musicais. Instrumentos musicais convencionais são objetos feitos especificamente para serem tocados, isso é, para produzir música. São instrumentos de percussão feitos de madeiras, usados ao pares e de diversas maneiras em músicas, mas particularmente em um dos gêneros, a música, que é a dança, né? Mais utilizado na dança. Popular tradicional espanhola é o flamenco. Então aí eu dei o exemplo da castanhola. A castanhola é um instrumento musical que ele é mais utilizado na Espanha com essa dança chamada flamenco, ok? E do lado vocês têm um instrumento musical chamado alaúde. Esse instrumento musical ele possui uma forma bastante característica. A sua caixa tem um formato de gota ou pera e ele pertence à família dos cordofones. Esse instrumento tem corda que podem ser palhetada ou ela pode ser dedilhada. Acredita-se que a palavra alaúde ela tenha sua origem na palavra árabe, né? Que quer dizer madeira. Também pode ser que a palavra seja uma forma significada da palavra persa, que quer dizer corda. Família dos instrumentos musicais. Então, os objetos musicais, eles podem ser divididos de acordo com o modo como eles emitem o som. E esses grupos, eles são chamados de família. Então, as famílias das cordas é formada por instrumentos que têm corda que, ao serem vibradas, emitem um som. Os instrumentos dessa família também são chamados de cordofones e são divididos assim. Então, eu tenho cordas dedilhadas, né? Então, eu tenho o cavaquinho, que é o instrumento da família dos cordofones. Ele é original do Minho, norte de Portugal, que mais tarde foi implementamente introduzido na cultura popular de Braga pelos nobres biscaínos e de onde foi depois levado para outros lugares, né? E aí chegou no Brasil, também em Cabo Verde e também em Moçambique e no Havaí. A guitarra é um instrumento de corda pinçadas, com formas características e dimensões variáveis, do gênero do alaúde, mas com um fundo plano. Então, ela vem lá do gênero do alaúde, mas ela é retinha embaixo.
Eu tenho também o violino, que é um instrumento musical. Ele é classificado como um instrumento de cordas friccionadas e ele foi inventado por Gasparo de Salò, um italiano que viveu entre os anos de 1540 e 1609. E o termo violino ele foi introduzido na língua portuguesa no século XX. Temos também o famoso violão, né? E o famoso violão é mais conhecido aqui no Brasil. Então, os instrumentos de sopro, eles são chamados também de aerofones, pois o som é produzido quando o ar passa por dentro do corpo do instrumento, gerando os sons musicais. Na família dos sopros temos menos diversos, mas mesmos os instrumentos, né? Então eu tenho, na verdade, eles podem ser agrupados, né? Como os instrumentos de metal e instrumentos de madeira. Aqui eu dei o exemplo, vou dar um exemplo para vocês do trombone. Então, o trombone é um aerofone da família dos metais, cuja invenção remota do século XV, e o seu nome deriva do italiano, que significa trompete gigante. E esse instrumento de madeira é a flauta. É um instrumento musical de sopro. Ele é feito de diversos tipos de madeira, com o formato de um tubo oco, tá? E o orifício é um aerofone, que é a partir do fluxo de ar dirigido a uma aresta, que é a aresta, gente? É um caninho, né? Que vibra com a passagem do ar. E aí daí ele vai imitando o som. Então é um caninho que tem furos, e você vai dedilhando, passando os dedos em cima e vai saindo o som a partir do momento que você faz o sopro. E instrumentos de altura indefinível. Então eu tenho a sanfona, né? A sanfona, o acordeão ou acordeão no Brasil, também chamado popularmente sanfona e gaita, é um instrumento musical aerofone de origem alemã. Ele também é composto por um fone, palhetas livres e duas caixas harmônicas de madeira, e é um instrumento de tecla. O triângulo também pode ser classificado como um idiofone. Isso é, são instrumentos nos quais o som é produzido no próprio corpo do instrumento. O triângulo é um instrumento tradicional dos conjuntos de forró. E assim como a zabumba é um instrumento de percussão, a sanfona ou acordeão. O som da sanfona ele é produzido pela passagem de ar por dentro do instrumento, o que faz com que ela seja um aerofone e ao mesmo tempo é também um instrumento de teclado. Então ela tem duas funções, né? O tambor é um nome genérico atribuído a vários instrumentos musicais do tipo membrafone, considerado de uma membrana esticada percutida. Essa membrana pode estar montada em vários suportes sob uma amarração sem caixa e de ressonância de pandeiro. O que é isso? Você pegar um tecido e esticar ele bastante num fundo oco. E aí você vai batendo e ele vai produzindo um som, ok? Então, vocês vão fazer a leitura da página 132 até a página 139. Vai estar disponível aqui na pasta de vocês no Google Classroom. Vocês também vão estar assistindo a um vídeo chamado Aprendendo as Figuras de Instrumentos Musicais. Lá vocês vão poder estar ouvindo os instrumentos musicais, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima aula.